Boa tarde. Então, vamos lá. Vou trazer algumas reflexões aqui, embora já foi falado bastante, né, da atuação, enfim, o Dr. João já abordou bastante coisa, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui algumas questões. O porquê que eu fiz enfermagem? Cada um, né, tem... Só antes, quem é enfermeiro aqui? Ou está fazendo? Bastante. Então, vale essa reflexão. Por que eu fiz enfermagem? Então, cada um tenha para si a resposta. Hoje, nós temos várias legislações que respaldam a nossa atuação. Como o doutor João falou, o enfermeiro ele pode atender parto. Isso está na lei do nosso exercício profissional. Porém, eu pergunto, quem aqui sai da graduação pronta para atender o parto? Então, por isso que a gente vai se especializar, por isso que a gente vai se qualificar. Realmente tem uma dimensão bem grande em relação à especialização e à residência. Entendendo que a residência é educação em serviço, é uma prática, né, mas tem a sua carga teórica, né, e o conhecimento e o estudo também é individual. Porém, a prática ela se faz muito importante nesse cenário. E eu costumo dizer que o bom enfermeiro obstetra é aquele que está sempre atrás, está sempre estudando, sempre se atualizando, para acompanhar de verdade um trabalho de parto, identificar distócias, porque ouvir o BCF, ficar ali com a mulher, uma pessoa bem treinada faz. Mas entender qual é a alteração disso, o que saiu da fisiologia, quando está evoluindo para uma distócia, qual é a hora de chamar o profissional médico, até onde eu posso ir. Isso exige muita qualificação. Então, nós temos aqui a Constituição Federal, a nossa Lei do Exercício Profissional, o decreto que regulamenta a nossa lei, algumas resoluções do COFEM, e resoluções e portarias de outros órgãos. Tá? A Lei Federal, então, 2.604, de 1955, regulamenta como profissão. Então, o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei: é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional. Regulariza também o exercício de enfermagem, que descreve as atribuições da enfermeira, obstetriz, parteira, auxiliar e técnico de enfermagem. Alguém aqui não sabe a diferença de obstetriz e de enfermeira obstétrica? Tá. Enfermeira obstétrica, então, é aquela que faz a graduação de enfermagem e faz a pós-graduação, seja ela residência ou pós-graduação, especialização. E a obstetriz só tem na USP, é um curso onde a pessoa vai direto para a faculdade de obstetrícia. Tá? O Corém também responde por essas profissionais, mas, na verdade, ela não precisa fazer uma faculdade de enfermagem, mas ela atua na saúde da mulher. Ficou claro? Ainda a Constituição Federal. Então, dos direitos e deveres individuais e coletivos. No artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais. Então, quando a gente fala de uma especialização, a gente fala também de responsabilidade. A gente fala não só de atuação, e de conhecimento, principalmente. Porque o que nos dá autonomia enquanto enfermeiro no atendimento é o conhecimento. A partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente consegue prestar uma assistência de qualidade, consegue argumentar e consegue se inserir na equipe. Aqui a Lei do Exercício Profissional. Então, que fala sobre a enfermagem, descrita em 17 artigos.
Aqui fala o Dr. João já falou também, o que cabe é a diferença da atuação do enfermeiro e do enfermeiro obstetra. Então, além da qualificação específica, o enfermeiro obstetra, além de todas as atribuições do enfermeiro, realmente ele pode fazer a episiotomia, a episiorrafia, né? Porém, como concordo com a doutora Melânia em relação à episiotomia, né? Mas na nossa legislação diz que nós podemos, se for o caso, né, temos essa autonomia para fazer também. Em relação à atuação, temos poucos enfermeiros obstétricos, bastante deles na gestão, porém, precisamos de muitos enfermeiros realmente na assistência, mas também precisamos de enfermeiro na gerência, né, no gerenciamento dos serviços. Até porque estudos mostram que quando tem especialista gerenciando um serviço de obstetrícia, o serviço ele se torna referência, né? Então, eu preciso de especialistas nesse cenário também fazendo a gestão, não só o cuidado. Então, nós precisamos de enfermeiro obstetra em todos os âmbitos, né? Aqui também já foi falado sobre a questão da distócia, o Dr. João também explanou bastante, e bem claro isso em relação ao atendimento, né, até onde o enfermeiro pode ir. Em relação ao risco habitual, o enfermeiro obstetra, ele tem total autonomia para atender essa mulher, do início do internamento, internar, fazer toda a assistência do parto, o puerpério, inclusive da alta. Eu trabalhei num serviço de referência onde a gente tinha todo esse processo. Era uma maternidade, então nós trabalhávamos em equipe, tínhamos médicos, porém, havia mulheres que internavam, passavam por todo esse processo, saía do centro obstétrico já com prescrição de analgésico, com ocitocina profilática, ia para o alojamento, de lá tinha uma enfermeira que dava alta. Então, nós tínhamos todo esse processo, muitas vezes a mulher não passava pelo profissional médico. Por quê? Porque era risco habitual, ele estava lá. Quando havia necessidade, ele entrava no centro obstétrico, enfim, tinha esse atendimento em equipe. Então, nós temos o nosso exercício garantido por lei, a profissão é exercida legalmente, né, tem todo um respaldo para assumir responsabilidades, e é o que eu falei, né, a responsabilidade também vem com o conhecimento. E nós temos a resolução do COFEM 516, que ela tem alguns critérios para que se obtenha o título de obstetrícia. Não é só fazer especialização, tem uma quantidade mínima, que, apesar de acreditar que é o mínimo do mínimo, e que não dá para um enfermeiro obstétrico fazer uma especialização, o COFEM estipula atendimento a 20 partos, 15 atendimentos a recém-nascido e 15 pré-natal. Isso é o mínimo do mínimo, mas é um requisito para que a gente tire a carteirinha de especialista, né, que a gente seja titular de especialista. Então, qual o meu papel enquanto enfermeira obstétrica? Qual é o meu papel nesse cenário? Como já foi falado, a enfermeira obstetra, ela tem um papel fundamental na assistência, porque hoje nós temos um modelo totalmente tecnocrático, né, voltado para uma assistência totalmente intervencionista. Quando a gente fala da profissão da enfermagem, a gente entende que é o cuidado. E qual o melhor profissional que pode exercer esse cuidado? Afinal, nós somos preparados, na nossa formação isso é intrínseco, o cuidado, né? Ver a mulher como um todo, na sua integralidade. E no parto, a mulher ela precisa disso, ela precisa de apoio emocional, ela precisa de alguém que sente do lado dela, né? Obstare, que fique ao lado. E que além de todo esse apoio emocional, o cenário é muito importante. Imagine você, no momento da sua intimidade, chega num local onde você não conhece ninguém, onde as pessoas mal se apresentam,
né? Ó, eu sou fulana, vou te atender agora, vou te acompanhar. Será que todos nós fazemos isso? Será que todos nós chamamos essa mulher pelo nome? Será que todos nós falamos para ela, a partir de agora vai ser assim, o que você prefere? Né? Aquelas que não têm um plano de parto, onde ela não levou junto com ela o que ela quer, o que ela precisa, o que ela deseja. Né? Muitas vezes, o serviço que nós temos para oferecer, aqui é assim, aqui é rotina, todas fazem. Não olha o individual de cada mulher. Né? E nós temos um papel muito importante nessa ação. Porque essa mulher, ela precisa se sentir segura. Ela precisa estar com o acompanhante para se sentir segura. Afinal, ele também ajuda a reduzir as intervenções. O ambiente, mesmo que seja hospital de ensino, aqui é assim, tem que 10 tocar porque aqui nós precisamos aprender. Não. Se a mulher ela tem que autorizar qualquer procedimento, ela tem que se sentir segura com aqueles profissionais. E não adianta, porque o hospital de ensino, está todo mundo ali. A hora que ela vai parir, chega os 10. Tá, não criou um vínculo, não conversou, não disse, olha, vou acompanhar você agora durante o teu trabalho de parto e, consequentemente, o parto. Então, nós precisamos desse diálogo, nós precisamos se pôr no lugar do outro. Afinal, ela chega nesse ambiente com medo. Todo mundo tem medo do desconhecido, né? De pessoas que você nunca viu na vida e que está ali nesse momento mais íntimo seu. Será que a gente se colocando no lugar dela, será que eu vou gostar de estar exposta? Porque muitas vezes para o profissional é só uma vagina parindo, mas ela é o primeiro parto. E quando a gente entende que é só mais uma parindo, preciso refletir sobre a minha prática. Eu preciso entender o que está acontecendo com a minha prática que eu estou generalizando o cuidado. Né? O conhecimento, como eu falei, é muito importante. Afinal, é por meio do conhecimento que a gente consegue discutir condutas, que a gente consegue propor uma melhoria do cuidado. Ética profissional, né? Não fazer comentários desnecessários, não expor a intimidade, não sair falando, fazendo comentários sobre alguma situação para todo mundo ouvir. Né? A questão da responsabilidade. A partir do momento que eu estou acompanhando um parto, eu posso uma mulher, né, no processo, eu posso responder, já vou falar ali na frente, eu posso responder eticamente, civilmente, criminalmente. Então, por isso que o conhecimento é fundamental. Principalmente no cenário do parto domiciliar, por exemplo. No hospital, com certeza, a gente tem que trabalhar em equipe. E como o doutor João falou, a enfermeira tem que saber até onde ela vai. E o profissional, se ele for acionado, se ela chamou, ok. Ele não foi, ele vai responder por não ter ido. Ou ela por não ter chamado. O trabalho em equipe é muito importante. Nós não podemos excluir o outro profissional, todos são importantes nesse papel, porque da mesma forma que o parto está evoluindo bem, está tranquilo, pode acontecer uma intercorrência. Né? Respeito à fisiologia e às escolhas da mulher. Desde que o parto foi para o ambiente hospitalar, ele é tido como um evento patológico, como se as mulheres fossem incapazes de parir. Onde foi introduzida a ocitocina sintética. Mas como que a gente vai produzir ocitocina, se sentir segura e acolhida num ambiente hospitalar? Não é tão simples assim. Por isso que quando a gente fala de um cenário diferente, quando a gente fala de um cenário com penumbra, com uma música ambiente, com profissionais que acolhem aquela mulher, eu faço a diferença. Porque a partir do momento que eu deixo essa mulher na tranquilidade, ela consegue trabalhar o seu lado irracional. E é isso que a gente precisa para que o parto ocorra tranquilamente dentro da normalidade, para que ela se sinta segura. Diferente de um ambiente cirúrgico, que é o pior lugar para se parir, porque os profissionais acabam vendo, do mesmo jeito que está acontecendo uma cirurgia eletiva aqui, está acontecendo um parto. Então, tudo no mesmo balaio. Né? Tudo um procedimento cirúrgico, um procedimento, enfim. E o parto não é isso. O parto é um momento, tanto que a mulher,
ela é uma parturiente, ela não é uma paciente. Se o parto está indo tudo tranquilo, e a gente tem que respeitar essa fisiologia. O corpo da mulher foi feito para parir. E a Organização Mundial da Saúde diz que 15% pode ter alguma intercorrência e ir para uma cesariana. E os 85%? Então, a gente está trabalhando com a exceção e não com a regra. Respeito à escolha da mulher. Muitos lugares já estão trabalhando com um plano de parto. Aqui vocês têm essa prática? Não? Alguém sabe o que é plano de parto? Alguém não sabe? Então, o plano de parto, quando a mulher chega no serviço, ela tem que ser atendida na medida do possível. Claro, se é um parto que está indo tranquilamente, o plano de parto vai ser atendido. Caso fuja da normalidade, essa mulher tem que ser informada. Qualquer procedimento que seja necessário, além de autorizar, tem que ser informado. E envolver o acompanhante nessa situação. Porque tem pessoas que falam que não gostam, o acompanhante atrapalha. O acompanhante atrapalha porque ninguém sentou com ele e explicou para ele qual é o papel dele ali. Ninguém nasce sabendo. Então, se ele chega na instituição, normalmente é o enfermeiro que faz isso, conversa com ele, explica para ele que ela vai sentir dor, que tudo isso pode ser amenizado, que vai ser ofertado algumas práticas de relaxamento, que ele pode participar, ele pode, inclusive, auxiliá-la. Então, ele tem que ser inserido nesse processo. Então, o acompanhante só atrapalha quando ele não sabe o papel dele. A questão do acolhimento, que eu já falei, e o atendimento respeitoso, acima de tudo, não só com as parturientes. Então, nós temos aqui também um novo Código de Ética. Alguém já leu? É de 2017. Vale a pena. Está bem bacana. Eu vou pular aqui, gente, que senão... a questão da responsabilidade, que eu já falei. Então, nós respondemos perante o nosso conselho. Então, não é tão simples assim ser enfermeira obstétrica. Claro, em outras áreas da enfermagem, a gente também vai responder. Mas... na obstetrícia, isso é muito delicado. Primeiro, que a gente está atuando no momento mais delicado da mulher, ali, onde envolve mais duas pessoas além da mulher. E nós temos algumas questões. Por exemplo, imprudente é aquele que faz quando não deveria fazer. Então, se não sabe, não faça. Na dúvida, não faça. Em relação à qualificação, hoje, o Ministério da Saúde está financiando, acho que mais de 320 especializações de obstetrícia. Por quê? Porque entende-se a necessidade do enfermeiro obstetra. Mas basta fazer as aulas teóricas, vou lá tendo 20 partos, já sou enfermeiro obstétrico? Não. Eu preciso ter essa prática, eu preciso entender quais as intercorrências, até para quando eu tiver, eu saber lidar. Fazer curso de reanimação neonatal, fazer o ALSO, que é curso de emergências obstétricas, porque o parto é lindo quando está indo tudo bem. Quando tem uma intercorrência, o que eu faço? Chamo o médico? Eu tenho que chamar, porém eu tenho que saber o que fazer até ele chegar. E se ele demorar, eu tenho que tentar resolver por meio de todos os protocolos que nós devemos ter conhecimento. Imperito é aquele que não sabe fazer e negligente é aquele que não faz quando deveria ter feito. Então, isso cabe bem para a gente na obstetrícia. Na dúvida, não faça. Temos algumas resoluções aqui, que dispõem sobre a atuação de enfermeiros na assistência ao ciclo gravídico puerperal. A resolução 339, que trabalha a questão da atuação e responsabilidade civil do enfermeiro na casa de parto e centro de parto. A 358, que dispõe sobre a sistematização da enfermagem. A 195, que fala sobre a solicitação de exames de rotina e complementar pelo enfermeiro. A 439, que dispõe sobre a obrigatoriedade do registro de especialista. Então, hoje o Corém, ele cobra das instituições o número do registro de especialista. Então, todo enfermeiro obstetra que vai trabalhar tem que ter a carteirinha de especialista, porque vai ser cobrado em algum momento pela instituição. E sem aquela mínima quantidade de partos e atendimentos, não é possível tirar essa carteirinha junto ao Corém. Aqui
é a mais atual, que é a 516 de 2016, que ela normatiza. Na verdade, aqui ela juntou as resoluções 477, 478, 479 de 2015 e pôs tudo nessa. Então, quem quer saber sobre a atuação na íntegra do enfermeiro obstétrica, isso aqui tem que estar embaixo do braço, tem que saber. Tá? Que ela normatiza toda a atuação sobre a questão legal, sobre as casas de parto, o registro de especialista, está tudo nessa resolução. Aqui eu vou pular. Daí, quem tiver interesse, aqui só destacando a declaração de nascido vivo, né? A gente pode pegar também quando a gente faz um atendimento, por exemplo, domiciliar. Deixa eu ressaltar aqui alguma coisa. Aqui fala da questão das práticas baseadas em evidências, né? Então, vamos trabalhar as boas práticas obstétricas. Aqui fala também sobre o gerenciamento do especialista nos serviços de obstetrícia. Né? Mas, então, essa pergunta aqui acho que já foi muito bem respondida. Né? Qual a importância ou a necessidade da inserção do enfermeiro obstetra na assistência à saúde da mulher? Veja, não sou eu, Marcele, enfermeira obstétrica, que estou falando. Né? Tivemos vários profissionais aqui falando sobre essa importância, sobre o reconhecimento da inserção do enfermeiro nas práticas baseadas em evidência. Então, é comprovadamente que ele muda cenário também. Por que nós precisamos de enfermeiro obstetra? Para isso, para praticar, né, as boas práticas. Né? Aqui são partos atendidos por enfermeira. Olha onde a enfermeira está aqui. Ela está sentada no chão. A mulher resolveu parir de cócoras e a enfermeira sentou no chão ao lado dela. Né? Ali, não temos banquinho de parto. Ela está sentada na escadinha do leito. Foi colocado um lençol. Então eu não posso atender parto de cócoras porque eu não tenho banquinho de parto. Põe na escadinha de leito, põe na cadeira, põe no colchonete. Né? O parto ele só precisa ser limpo, não estéril. Né? Aqui, no chão também, a mulher num colchonete, ficou de 4 ali, a enfermeira colocou um espelho. Uma coisa bem importante é sobre a posição de parto. Por que os profissionais temem tanto tirar a mulher da posição de litotomia? Porque quando ela está em posição litotômica, o profissional tem o controle. Né? Eu faço o teu parto, você deita aí que eu faço. E quando a gente fala fazer o parto, a gente está endossando o modelo tecnocrático. Porque quem faz o parto é a mulher. Né? Então, quando ela está em posição litotômica, o profissional está no controle. Quando ela está em qualquer outra posição, ela é dona do corpo dela. Então, o que a enfermeira usa ali? Um espelho, para ela poder ver como está o processo. Né? Aqui o contato pele a pele. Enfim, são tantas práticas que a gente pode realizar. Né? Quando a gente fala em atenção obstétrica, com a inserção do enfermeiro, a gente está falando na mudança de modelo, né, rumo a um modelo humanístico, onde a gente respeita a fisiologia do parto e as escolhas da mulher. Desde a posição, que é importante, desde a não utilização de ocitocina de rotina, Cristeler, que é proscrito, né, e a episiotomia. São as 4 intervenções assim, que a gente considera o marco da violência obstétrica. Né? Atualização profissional, práticas baseadas em evidências, então. Atualização profissional. Faz 30 anos que quase 30, né, que essas práticas elas são recomendadas. E até hoje nós não conseguimos evoluir. Por quê? Porque não tem enfermeira obstétrica? Isso contribui bastante. Porque os profissionais não querem se atualizar? Porque não concordam? Veja, qual é a importância da minha opinião pessoal diante de tanta evidência científica? Será que são evidências que estão erradas? Ou sou eu enquanto profissional? Né? Vamos refletir isso. Por que a gente tem que tomar conta do parto da mulher? O parto é dela. Né? Tá aí o Apsion, que veio para unir. A gente entende que a gente precisa trabalhar muito na questão da formação, seja ela independente de qual categoria profissional. Né? Tanto na atualização, como na formação de profissionais com esse olhar diferente, onde não enxergue o parto como uma patologia,
né? Aqui, itens bastante importantes para a gente mudar essa atenção obstétrica. Primeiro, valorizar o protagonismo da mulher. Práticas baseadas em evidências. A gente precisa estudar, precisa se atualizar e precisa aceitar as evidências científicas. E trabalho em rede. Isso é muito importante, em rede e em equipe. Foi falado anteriormente sobre o pré-natal. Realmente, essas orientações têm que acontecer lá no pré-natal. Mas será que as enfermeiras, os profissionais do pré-natal sabem o que acontece no hospital? Como é que eu vou falar de um serviço que eu não sei? Eu falo do meu? Então, será que não é hora desses profissionais ir para o serviço, para a maternidade, saber o que acontece lá? Né? Será que não é hora dos profissionais saírem do serviço e ir na unidade falar, na atenção primária, falar o que eles fazem? Esse trabalho em rede, essa integração é fundamental. Evidências e mudança radical de paradigma orientada pelos direitos das mulheres, né? Isso já está mais que comprovado, que precisa haver uma mudança de paradigma. Né? Nenhuma intervenção se justifica de rotina. O deslocamento do protagonismo, fazer o parto, né? Endossando um modelo tecnocrático. Facilitação da fisiologia, não atrapalhar. Então, se eu não sei o que fazer, não faça nada. Acompanhe. Realmente, exerça a obstetrícia. Obstare, fique ao lado. Reconhecimento e prevenção do dano iatrogênico. Né? Será que essa prática que eu faço de rotina, vamos estudar, será que eu realmente preciso fazer? Será que ela vai fazer diferença? Será que eu não vou causar algum dano? O parto ele precisa de cuidado. A Organização Mundial da Saúde já disse que o objetivo da assistência é obter uma mãe e uma criança saudável, com o mínimo possível de intervenção e que seja compatível com a segurança. Então, a mulher, quando ela vai para o hospital, ela quer se sentir segura. Né? Então, no parto, nós precisamos de cuidado e não de intervenção desnecessária. Né? Como alcançar o sucesso na mudança de modelo assistencial? Como que a gente vai mudar esse modelo assistencial que nós temos hoje? Qual é o meu papel? Qual é o papel da gestão? Né? Então, o apoio da gestão nessa mudança de modelo é fundamental. Não adianta os profissionais ficarem se matando, brigando, questionando, discutindo, se a gestão não apoia essa mudança. Inserção de estratégias voltadas para a educação em saúde. A formação em serviço é fundamental. Haja vista o Apsion aí, né, trabalhando hospitais de ensino, envolvendo o ensino. Sensibilização dos profissionais. Eles precisam entender e ser sensibilizados o porquê dessas práticas, o porquê da mudança. Porque nós achamos lindo? Não, porque é comprovado que isso é benéfico, tanto para a mãe quanto para o bebê e a família. Inserção da enfermeira obstétrica. Nem vou comentar mais. Aqui, a portaria 1020 do Ministério, ele fala sobre diretrizes de atenção à gestante de alto risco. Tá, mas se o enfermeiro ele tem total autonomia para trabalhar no risco habitual, do internamento à alta, como que funciona isso no alto risco? Aí vem a fala do Dr. João, né? O trabalho em equipe, assistência compartilhada. Não que no risco habitual não tenha. Tem, né? Mas no risco, isso deve ser mais discutido. Então é risco, a enfermeira não pode atuar? Deve. É lá que precisa de mais cuidado. É lá que precisa de mais vigia. Mas daí a enfermeira pode atender parto? Pode. Porque normalmente no risco, ela está fazendo um pré-natal de risco. Não significa que ela vai ter uma complicação. Ela pode estar fazendo acompanhamento, está tudo ok, no parto pode ser super tranquilo. E a enfermeira vai atender. E o médico vai estar junto no serviço. Então, não é porque é risco que o enfermeiro não pode atuar. Muito pelo contrário. O próprio Apsion fala da inserção da enfermeira obstétrica no serviço. Né? Aqui eu vou falar rapidamente sobre uma pesquisa. É muito interessante, quem puder ler e não conhece ainda, a pesquisa Nascer no Brasil. Baseado nela, nós fizemos uma pesquisa numa instituição de risco habitual e coletamos dados de 2014 a 2015. Vou contextualizar esse serviço bem rapidinho. Quando a nova gestão assumiu,
só tinha médicos atendendo por um ano. No ano seguinte, foi feito um concurso, entrou enfermeiras obstétricas em todos os horários para atender, né, para assistência ao parto diretamente. Neste primeiro ano, as enfermeiras começaram atendendo 10% dos partos. Hoje, elas atendem 80%, 90%. Mas houve uma mudança nesse serviço, porém, os dados aqui eles não estão... porque foi durante um ano, isso no primeiro ano. Total de 2.320 nascimentos, destes, 1.709 foram partos normais, em média 178 nascimentos mensais. E a taxa de cesariana média, 26%. Lembrando que no ano que essa gestão assumiu, mais de 60% era cesariana, né? Então, dos partos normais atendidos por enfermeira obstétrica, nesse primeiro ano, foi de 59%. Acompanhante presente em algum momento do processo, 88%. Que deambularam durante o trabalho de parto, 87%. E que utilizaram ao menos uma prática de relaxamento, 85,6%. Então, nós não temos os dados anteriores para pesquisar, para mostrar. Porém, os partos eram atendidos todos por médico em posição litotômica, ocitocina de rotina, o flitienema e a tricotomia, e a ocitocina já era prescrito no pronto atendimento. Então, ela já entrava com tudo isso já prescrito. Então, a mudança neste primeiro ano foi um avanço, apesar dos indicadores aqui não estarem tão... mas a amniotomia, 20%, ainda assim, uma manobra de Christeler, 5%, analgesia, 1%. Havia muita discussão em relação à analgesia, né? É um direito da mulher, o SUS paga, e a gente tinha muita dificuldade com os pares para que houvesse analgesia. Episiotomia, 15%, ocitocina, 38%, então, comparado, né, a quantidade de mulheres que internavam no primeiro ano com ocitocina de rotina já no internamento, reduziu bastante, apesar de ter bastante. Clampeamento precoce do cordão, então 33% dos bebês eram cortados imediatamente o cordão. Parturientes em jejum, 32%, e posição litotômica, 13%. Esse aqui eu acho que é um dos melhores dados, né? Porque, entendendo que elas atendem 59% dos partos, apenas 13% era em posição litotômica. Lembrando que aqui a gente teve, nesse primeiro ano, a cama PPP. Tá? Então, nesse serviço, nós podemos... hoje já está tendo uma pesquisa recente sobre esses dados, que melhorou ainda mais, que a gente futuramente vai poder fazer um comparativo. Né? Então, é comprovado que a enfermeira ela faz mudança do cenário, sim. Só que, para sustentar esse modelo, nós precisamos muito do apoio da gestão, porque esse serviço ele foi fragilizado, né, com a mudança de gestão, uma gestão que não apoiava tanto. As enfermeiras continuam atuando, porém, houve muitas mudanças de diminuição do ensino nesse serviço, né, de estudantes, a diminuição de enfermeiras em todos os turnos, enfim. Então, para manter esse modelo, nós precisamos do apoio da gestão. E uma coisa muito importante, além dos profissionais querendo e entendendo essa mudança, e tendo apoio da gestão, nós precisamos que as mulheres sejam informadas. Porque não adianta essa mulher chegar lá, ela não teve orientação no pré-natal. Aí ela chega lá no momento do parto, vamos ficar de cócoras. Ela não quer, porque os 3 partos anteriores dela foi em posição litotomia. Ela não sabe que essa é a melhor posição. E lá, nesse momento, talvez não seja a melhor hora de explicar isso para ela. Então, neste serviço, nós tínhamos a consulta com a enfermeira. Ela fazia o pré-natal na instituição, na unidade, porém, ela tinha uma consulta de pré-natal com a enfermeira para a construção do plano de parto, para que fosse orientada essa mulher sobre o que a maternidade oferece, quais os direitos e o que ela poderia pedir. Então, a gente trabalhava muito forte a educação em serviço. Porque não adianta a gente querer fazer uma mudança se as mulheres não entenderem.
No primeiro ano, quando as enfermeiras começaram a atender, a gente ouviu coisas assim: lá tem enfermeira atendendo porque não tem médico. Ou, elas não fazem epísio porque não tem fio para suturar. Então, veja como a ignorância, né, a falta de conhecimento, leva a posicionamentos errados. Então, elas têm que ser informadas do porquê não da epísio, o porquê posição verticalizada, né, o porquê de toda aquela situação. Então, isso tem que ser discutido no pré-natal, ou seja, na consulta com as mulheres, no plano de parto, com as enfermeiras, no plano de parto. Então, a gente precisa que as mulheres exijam um cuidado diferente. A partir do momento que ela vai exigir esse cuidado diferente, o profissional vai ser obrigado a mudar. Epa, mas peraí, a mulher está me cobrando, o que eu estou fazendo de errado? Isso é uma forma de sensibilizar e de resgatar isso em alguns profissionais. Né? E as discussões elas devem ser feitas além do ambiente hospitalar. Né? Aqui também sobre a valorização do profissional. Infelizmente, nós temos um piso salarial vergonhoso. Mas, a partir do momento que nós temos enfermeiras, por exemplo, na obstetrícia atendendo, isso deve ser valorizado. A remuneração deve ser diferente, até para que haja um estímulo. Né? E, além de toda atualização, formação. Né? Nessa mesma pesquisa, foi trabalhado algumas estratégias gerenciais para a implantação e sustentabilidade do modelo. Então, criação e implantação de protocolos. Não adianta nós não termos protocolo, nós precisamos de um norte, senão cada um vai vir trazer a sua prática do jeito que aprendeu, na formação que aprendeu. Nós precisamos de um rumo. Não que vai ser igual para todas, mas nós temos um norte. Né? Reuniões com equipe interdisciplinar, todos os profissionais devem estar envolvidos. Sensibilização das equipes sobre humanização. Implantação efetiva das boas práticas por todos. Não adianta, a mulher quer parto na água, chama lá o enfermeiro, porque só ele atende. Mas por que o profissional médico não aprende também? Né? Então, todos devem, não só o parto na água, mas, enfim, todas as boas práticas. Né? Disponibilização de métodos não farmacológicos, né? Além da bola, do banho, do cavalinho, a questão do ambiente mesmo, né? A penumbra, a música, acolhimento com classificação de risco, formação em serviço, a residência e especializações, isso fortaleceu muito o serviço. Consulta para auto-hospitalar, então as mulheres, começamos um projeto, mas daí não conseguimos terminar, mas durante a pesquisa estava sendo feito, que as mulheres, ela passava pelo enfermeiro antes de ir embora, então ela passava pelo pediatra, pelo obstetra, e a enfermeira dava a bênção final. Aí ela ia de alta. Práticas integrativas, nós fomos visitar o Hospital Sofia Feldman, e com muito orgulho trouxemos algumas coisas de lá, inclusive a sala de práticas integrativas. Né? Tínhamos escaldapés, firmamos um contrato com uma escola de acupuntura, então tínhamos acupuntura, aromaterapia, enfim, várias práticas. Algumas práticas relacionais que as enfermeiras cuidavam, que é a ecografia, cuidados com a placenta, a deambulação das parturientes fora do ambiente do CO. Isso é muito importante. Então, se um centro obstétrico ele já deve ser diferenciado, pense num ambiente cirúrgico. Né? O ideal mesmo seria centros de parto, com um ambiente bem diferenciado. Mas, se tiver um centro obstétrico que não seja cara de centro cirúrgico, já está valendo. Né? Com suítes de parto. Mas eu não tenho como fazer suítes. Desativa uma sala cirúrgica, faça um ambiente diferente naquele lugar. Né? E o fato dela sair, arejar, ir para mas ela está lá de camisola, daí entra lá no CO e sai. Qual é o problema? Ela só vai parir. Né? Cuidados humanizados com o recém-nascido. Então, nessa instituição, era feito banho de ofurô, teste do pezinho humanizado, né, durante a amamentação, outras práticas com o bebê amamentando, todos os cuidados com o bebê postergado. Aqui eu já falei da educação em saúde, no caso da consulta e da visita da gestante, onde ela não ia só conhecer a maternidade, mas ela tinha uma palestra com a enfermeira para falar sobre a fisiologia, de quando ir para a maternidade, evitando assim internamentos precoces. Né?
colegiado gestor, controle social, né? A comissão permanente que nós tínhamos era composto por usuários, representantes do serviço, dos trabalhadores, onde a direção tinha que mostrar o que estava acontecendo na maternidade. E mostrava os dados, os indicadores, e eram muito questionados. Então, isso faz bastante diferença também. Outra coisa importante, indicadores assistenciais. Não adianta eu ter protocolo, eu ter enfermeira atendendo e não saber para onde eu quero ir. O que eu quero? Contato pele a pele. Ah, mas aqui a gente faz contato pele a pele. Faz, vai lá, nasce, o pediatra mostra para a mãe, sai, revira o bebê do avesso e daí devolve para a mãe. Ah, fez contato. Não, isso não é contato pele a pele. Então, ter essas discussões de como, quais os indicadores, quais as práticas que eu vou fazer, como que eu vou monitorar e quais as metas. Isso é muito importante. E o trabalho em rede, que eu já falei. Bom, era isso.